Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é terça-feira, dia 16 de novembro. A igreja celebra Santa Margarida da Escócia, que viveu de 1046 a 1093. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus chegou a Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele procurava ver Jesus, mas por causa da multidão não conseguia, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu em uma figueira para vê-lo. Quando Jesus chegou naquele local, olhou para cima, viu Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me hospedarei em sua casa. Zaqueu desceu bem depressa e com muita alegria e acolheu Jesus em sua casa. Os presentes começaram a murmurar dizendo: ele se hospeda na casa de pecadores. Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eu irei dar a metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus olhou para ele e disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. E aqui está um filho de Abraão. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é o evangelho que o povo gosta muito, a história de Zaqueu. E gosta até de cantar: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Mas esse evangelho é muito mais do que isso. É um acontecimento na vida de um homem seguro de si mesmo, líder, rico, mas mesmo assim incompreendido e mesmo assim sendo acusado pelos piedosos de Jerusalém e também da Judéia, por ser impuro. E é justamente aí que Jesus entra. Diz o nosso texto que ele é de baixa estatura, mas mesmo assim ele queria ver Jesus e não conseguia por causa da multidão. A sua baixa estatura e a multidão o impedia de enxergar a Jesus. Mas ele tem um desejo muito sincero, muito verdadeiro de ver Jesus. E Jesus reconhece isso. Por isso ele vai ser ridículo de subir numa figueira para avistá-lo. Mas não é Zaqueu que avista Jesus, é Jesus que olha para Zaqueu. E é Jesus que vai dizer para ele: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu irei hospedar-me em tua casa. E isso foi motivo de escândalo, e isso foi motivo de murmuração por parte dos piedosos religiosos fariseus que estavam ali. Nós também podemos ser de baixa estatura para as coisas de Deus. Podemos ser ricos de ciência, podemos ser ricos de dinheiro, podemos ser ricos de conhecimentos, mas podemos ser de baixa estatura diante do Senhor, porque cada um vale aquilo que é diante de Deus. Zaqueu tem a sinceridade da busca, e Jesus reconhece essa sua sinceridade. Esse evangelho de hoje chama a minha atenção e chama a sua atenção também, para vermos como é que nós estamos vivendo a nossa fé no seguimento ao Senhor, participando da Eucaristia, fazendo as nossas orações, procurando observar a nossa fé. Se tudo isso não tem nos feito também ricos de arrogância, ricos de murmurações, ricos de preconceitos, mas de baixa estatura na vida espiritual. E essa baixa estatura impede a cada um de nós de enxergarmos a Jesus em decorrência das multidões de obstáculos que nós colocamos diante dos nossos olhos. Zaqueu é movido por um desejo profundo, por uma busca sincera. E o Senhor reconhece essa busca e reconhece também a sinceridade do seu coração e olha para ele dizendo: hoje mesmo eu estarei na sua casa. E hoje entrou a salvação nesta casa. A salvação que Jesus traz na vida de Mateus não faz com que ele permaneça do mesmo modo. Porque quando Jesus resgata um pecador, não é para o pecador continuar a pecando, mas é para mudar os parâmetros e a direção da sua vida em direção ao reino.
E assim fez Mateus, corrigir os erros, procurar ser solidário, porque Jesus entrou na vida dele. E quando Jesus entra na nossa vida, não como uma ideia, não como uma ciência, não como um rito, não como uma doutrina, mas como uma pessoa, ele modifica o modo de ver, de enxergar e de agir. Por isso, peçamos ao Senhor que entre em nossa morada. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Nós rezamos isso em nossa liturgia. Mas é preciso que cada um de nós aprendamos com Zaqueu, de subirmos quando for necessário, nas figueiras da vida, para poder enxergarmos a Jesus. E no final, é Ele que nos enxerga, é Ele que nos encontra, e é Ele que vai dizer para nós: desça depressa daí, porque eu irei hospedar-me em sua casa. E a entrada de Jesus modificou o modo de viver de Zaqueu. Que essa entrada de Jesus em nossa vida também modifique o nosso modo de viver, de pensar e de agir e de celebrar. Logo mais às 6 horas da tarde, nós teremos o nosso momento devocional, orando com São Miguel Arcanjo. Às 19 horas, teremos a missa com unção do óleo de São Miguel. Às 19h30, teremos a nossa pastoral da sobriedade, realizando a sua missão. E não nos esqueçamos dos nossos alimentos para os nossos pobres. Ontem nós atendemos 120 famílias aqui de nossa paróquia e agora está na hora de nós começarmos a montar as cestas básicas do mês seguinte. Que o Senhor possa nos enxergar, olhar para nós com amor e que a nossa vida se converta com esse encontro. Paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Margarida da Escócia, rogai por nós. Amém.